Bem, agora nós vamos continuar com nossa aula de exercícios e vamos resolver mais uma questão sobre forças gravitacionais. Nesta vez a gente tem três massas, temos quatro massas na verdade, e a gente quer saber a força sobre uma das massas devido às outras três. As quatro massas se encontram nos vértices de um quadrado. A gente tem uma na origem, que é essa massa de 0,015 kg. E sobre essa massa a gente quer calcular a força que é exercida sobre ela devido às outras três, que são duas de 1 kg e uma de 2 kg. Tá? Este problema é interessante porque aqui a gente vai precisar necessariamente de utilizar uma fórmula vetorial para a força gravitacional. A gente viu que a lei de Newton, né, da atração gravitacional, diz que a força é proporcional às massas e cai com o quadrado da distância, mas isso a gente está falando somente do módulo, da intensidade da força. A gente precisa dar a força de uma forma completa, sabendo o módulo, a intensidade dela e a direção. Então, por isso que antes de resolver esse exercício, a gente vai repassar eh, como que inserir a informação sobre a direção da força gravitacional, certo? Como que a gente teria que trabalhar vetorialmente a força gravitacional, tá bem? Então, digamos que a gente tem aqui, esse vai ser uma revisão da teoria, né, rápido. A gente tem, digamos, uma origem, e a gente aqui tem uma massa m e uma massa m minúscula, certo? Essa massa está numa posição R. Vamos botar M', esse aqui está numa posição R'. Então a gente tem essa massa M', posição R' dela, e a massa que a gente está interessado é essa massa M maiúscula que está nessa posição R. Certo? Essa aqui é a origem do sistema coordenado. Segundo, segundo Newton, né, a gente sabe que a força entre essas duas massas vai depender das massas delas, mas também depende da distância entre elas, certo? A distância entre elas vai ser essa distância entre esses dois pontos, certo? Então, e a força de atração gravitacional, digamos, sobre a segunda, a massa M maiúscula vai ser esse aqui, vai ter esse sentido. Essa aqui é a força de atração gravitacional que a gente está interessado em calcular vetorialmente, de forma completa, tendo um módulo e a direção. Certo? Bem, então essa é a força que a gente quer, a força sobre M maiúsculo. A gente sabe que essa força vai ser proporcional ao produto das massas, M maiúsculo e M'. E a gente tem que dividir isso pela distância entre as duas massas ao quadrado. A distância entre essas duas massas vai ser essa distância laranja aqui tracejada. Só que essa distância a gente pode calcular ela como um módulo de um vetor. O vetor que passa de M maiúsculo e vai até M minúsculo. Certo? A gente pode dizer, olha, aqui existe um vetor. Esse vetor é o vetor que vai de R da massa M para a massa M'. Então esse vetor é a diferença entre o vetor R' menos R, né? Se vocês querem, esse vetor que sai de um ponto e vai para outro, sempre vai ser o ponto final, que seria neste caso a R', menos ponto inicial que é o R, certo? Assim a gente sabe que esse vetor que vai de R para R', né, para a posição R, vai da posição R para a posição R', vai ser a posição final R' menos a posição inicial R.
certo? Então, a gente tem que, né, a força de atração gravitacional entre as duas massas, né, a força de atração gravitacional entre as duas massas, é a seguinte, né? A força vai ser Gm vezes m' sobre a distância ao quadrado. Só que essa distância entre as duas massas a gente pode calcular como se fosse um módulo desse vetor aqui, certo? Vamos botar assim, distância ao quadrado e 1, certo? D é a distância entre as massas, certo? Ou seja, D vai ser o módulo desse vetor, que parte de M e vai até M'. O módulo, o comprimento dessa seta, né, desse vetor, vai nos dar a distância, certo? E U é a direção da força, certo? Que neste caso será na direção de R' menos R, certo? Esse vetor U é um vetor unitário que tem essa direção da força, e a gente está vendo que a direção da força vai ser exatamente igual à direção desse vetor preto, que é R' menos R. Ou seja, o vetor U vai ser esse aqui. Vai ser o vetor unitário nessa direção. Então, portanto, o vetor U vai ser R' menos R dividido pelo módulo de R' menos R. Certo? Esse aqui é a fórmula do vetor unitário que nos dá a direção da força. Certo? A direção da força vai estar nesse sentido de R' menos R, e a distância entre as massas vai ser o módulo de vetor R' menos R. Certo? Aqui eu estava falando que a força de atração gravitacional entre as duas massas é essa aqui. Na verdade, essa aqui é a força sobre M1, né? Sobre M, desculpa. É a força. Isso aqui é a força sobre M, devido a outra massa M', certo? A força sobre M' vai ser igual a essa força, só que em sentido oposto, né? Mas a gente não está interessado agora nisso. A gente está interessado em qual é a força sobre M maiúsculo. Ok? Então, a força sobre M maiúsculo vai ter esse módulo, que a gente sabe pela lei de Newton, é proporcional às massas, mas cai com o quadrado da distância. E a direção, a gente está identificando aqui, estamos vendo, né, que a direção da força vai ser no sentido desse vetor, que parte de M maiúsculo e vai até M'. Ou seja, a direção vai ser nesse sentido desse vetor R' menos R. Por isso que o vetor unitário vai ser R' menos R dividido pelo módulo de R' menos R. E a distância é o comprimento desse vetor, certo? Ou seja, vai ser o módulo de R' menos R. Beleza? Certo. Então, bem, portanto, a gente pode resumir isso aqui. Portanto, a força gravitacional sobre M que está localizada em R, certo?
a força sobre M devido a M', né, localizada em R', é dada por vai ser a força, né, vai ser G, M', esse o vetor unitário R' menos R, esse aqui é o módulo de R' menos R, sobre a distância ao quadrado que é esse módulo. Então, aqui a gente, juntando todas as peças, né, vai ficar o vetor R' menos R sobre o módulo de R' menos R mais ao cubo. Ok? Essa aqui é a fórmula vetorial, digamos, da força gravitacional de Newton. Certo? Aqui a gente está tendo a noção do módulo, que é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas também a gente tem informação sobre a direção da força, que a força sempre está no sentido da linha que conecta as duas massas, certo? A direção da força está acima dessa linha e na direção de tal forma que elas tentam se atrair. Ok? Então, se a gente tivesse resolvido o exercício anterior utilizando esta fórmula vetorial, digamos, da força gravitacional, teria sido mais fácil porque a gente não precisa ficar olhando se a força é positiva, negativa, em que direção que está. Quando a gente trabalha tudo de uma forma vetorial, o sinal e o sentido das forças é automático. Então, parece que é mais complicado, mas na verdade isso aqui facilita muito o trabalho e as contas. Certo? Então, para treinar essa fórmula vetorial, digamos, a gente vai resolver esse exercício aqui. Ok? Esse exercício aqui, a gente temos essas massas, temos essa massa de 1 kg, que eu vou botar aqui como se fosse M. Temos essa outra massa de 1 kg, temos essa massa de 2 kg, que vou dizer de 2M. E a gente tem uma massa M aqui, certo? Que está na origem, ok? Elas estão fixadas num quadrado de um lado de 1 metro, né? Então vamos dizer que esse lado do quadrado A é 1 metro, né? Essas são as informações. E se pede o módulo e a direção e o sentido da força sobre a partícula M maiúsculo. Tá? Então a gente está vendo que para termos o módulo e a direção também, né, a gente precisa as massas e as posições de todas as massas. As posições da massa M maiúscula e as posições das outras massas também. Tá? Então, a gente precisa da posição de P, a posição de M1, a posição de dela e a posição dessa força aqui. Esse fica ruim. Mas a gente precisa dessas informações, certo? Então vamos copiar esse resultado aqui e trabalhar com ele melhor aqui embaixo. Bem, agora sim vamos resolver então esse exercício aqui. A gente precisa, a gente quer, né? Queremos obter a força resultante, né? Então a força resultante mais vetorialmente sobre M, devido às outras massas, né? Certo? Ok. Então a gente precisa das posições de todas as massas. Ok? Então eu vou chamar essa massa 1, essa massa 2, essa massa aqui vai ser 3. Tá? Aqui vai ser a posição 1, posição 4.
essa vai ser a massa 1, esse aqui vai ser a massa 2, esse aqui vai ser a massa 3. Tem 1 kg, mas é a massa 3, tá bom? Então, a posição da massa 1 vai ser 0,1, porque a massa 1 está no eixo vertical y. Não tem componente x, só tem componente y, está em 0A. A massa 2 tem componente x igual a e componente y igual a A. Então a posição da massa 2 vai ser A, esse é o vetor posição para 2. Para a massa 3, a gente tem a massa 3 está acima do eixo x. Ela só tem componente x, então é A e componente y é 0. Sabe? A massa 1 é m, né? A massa 2 é 2m, que é 2 kg basicamente. E a massa 3 é m também, 1 kg. Okay? A posição da massa m, que a gente está interessado, é 0,0. Certo? Essa é a posição da massa m. Então aqui a gente pode fazer assim: a força sobre m devido à primeira massa é quem? É F1, certo? Vai ser G é M1 vezes M sobre a distância ao quadrado. Só que a distância ao quadrado vai ser o módulo de um vetor, né? A gente sabe. Vai ser o módulo desse vetor aqui. E a força vai ser assim, né? Essa aqui é a força F1. Esse aqui vai ser a força devido à primeira sobre a massa M maiúscula. Ele vai estar no sentido desse vetor vermelho. Só que esse vetor vermelho, né? Ele parte da posição de M e vai para a posição 1. Então, esse vetor vermelho vai ser a posição final, que é 1, menos a posição de M, que é R. Então, esse é o vetor vermelho que a gente está tendo aqui. Certo? Então, o módulo desse vetor vermelho que eu coloquei aqui vai ser a distância entre 1 e M. Então, aqui vai ficar o módulo de R1 menos R ao quadrado. Esse aqui é o que a gente já sabe, é a fórmula de Newton da gravitação. A força da gravitação é proporcional às massas Gmm sobre a distância ao quadrado. A distância ao quadrado entre essas duas massas é o módulo desse vetor ao quadrado. E esse vetor é R1 menos R. Isso que está aparecendo aqui. Só que o módulo é uma parte da força. O que falta é a direção. O vetor unitário dessa força F1 vai ser no sentido do vetor vermelho. Então aqui a gente multiplica pela direção. E a direção vai ser na direção de R1 menos R. Então a gente multiplica vezes R1 menos R dividido pelo módulo dele. Certo? Então, isso eu quero que fique claro aqui. Ó. Esse aqui é o módulo da força que a gente tem discutido já. Esse aqui é a direção. Certo? Que vai de M até M1. Certo? Esse aqui é o módulo. Uma força é uma quantidade vetorial, então ela tem intensidade, módulo e tem direção. Então a gente precisa colocar isso aqui. Isso que é importante porque no momento de somar forças, a gente não pode somar simplesmente os módulos. Se a gente soma duas forças que têm direções iguais ou direções opostas, quando a gente soma dá resultados totalmente diferentes, dependendo da direção. Então, quando a gente
vai considerar muitas forças, a gente precisa considerar elas de forma vetorial para poder somar sem ter nenhum erro, ok? Então, essa aqui é a força devido à primeira massa, então a gente pode escrever aqui, né? Portanto, a força devido à primeira massa vai ser G M1 N R1 menos R sobre o módulo de R1 menos R ao cubo. E se a gente coloca aqui os valores, M1 é M minúsculo, que é 1 kg, M maiúsculo fica M, e a posição R é 0, 0,0, porque neste caso é simples que a massa M está na origem. Pode ser que tenha situações mais complicadas, mas neste caso é mais simples porque ela está na origem. Então esse aqui fica o próprio vetor R1 sobre o módulo de R1 ao cubo, né? Porque o R é 0. Vou colocar isso aqui. Isso aqui é 0. Ok? Então o R1 é 0,A. O módulo dele é A. A gente pode escrever ainda assim. O R1 é GMM 0,A sobre o módulo dele, que é A, e ele tem que ficar ao cubo. Então, a força devido à primeira massa vai ser G M sobre A ao quadrado, certo? E aqui estou tirando um A e vai ficar 0,1, que é o vetor unitário J, certo? Então aqui está ficando a primeira força, certo? Onde a gente está colocando assim, né, o vetor unitário J é o vetor unitário no eixo Y, ou seja, J é 0,1, ok? Se a gente repete o procedimento para as outras massas, a gente vai ter algo parecido, né? Digamos, devido à segunda massa, a gente vai ter uma força, que vai ser essa força F2 aqui, sobre essa segunda massa. Essa força F2, né, devido à massa 2, vai ter essa direção vermelha aqui, laranja, certo? Essa é a direção da força F2. E esse vetor laranja vai ser a posição 2 menos a posição de M, que é R, certo? Esse vetor laranja, ele tem ponto final em 2 e tem ponto inicial em M, ou seja, R. Então esse deslocamento, esse vetor de deslocamento vai ser R2 menos R, é final menos inicial. Por isso que a força F2 vai ser GMM, né, produto das massas, sobre a distância ao quadrado, que vai ser o módulo de R2 menos R ao quadrado. Certo? E a direção de F2 vai ser a direção desse vetor laranja. Ok? Então, a gente pode colocar de forma análoga a força devido a 2. A força devido à segunda massa é o que? É G M2 M vezes R2 menos R, né, sobre o módulo de R2 menos R ao cubo. R2 menos R porque é final menos inicial, então é um vetor que chega em 2 e sai da massa M, certo? Os vetores, as forças sempre saem dessa massa M e tentam levar ela para outra massa, tentam provocar esse deslocamento, R2 menos R, ok?
Beleza. Só que esse aqui, o R de novo, né? É a origem. Esse aqui é 0. A massinha M está na origem, então sua posição é 0. Isso aqui então vai ficar G M2, que é 2M, né? Que é 2 kg, vezes M, sobre o módulo de R2 ao cubo vezes R2. Só que o, o vetor R2, a posição de R2 está aqui. Ele tem componente x e y. A posição da segunda massa é A, A. Portanto, esse aqui vai ser o vetor R2 e o módulo dele vai ser a ao quadrado mais a ao quadrado, a raiz quadrada disso. Então vai ser raiz de 2 vezes a. E tudo isso aí a gente tem que levar ao cubo, porque o módulo dele é ao cubo. Ok? A gente pode trabalhar essa expressão aqui. E esse a que está aqui junto pode sair e fica 1,1, aqui o vetor 1,1. E aqui fica então G vezes 2M vezes N. O A que está aqui acima sai e mata um A que está aqui embaixo. Então A ao cubo não fica mais, fica A ao quadrado. E o raiz de 2 ao cubo seria 2 raiz de 2. E aqui vai ficar 1,1, que é a mesma coisa que I mais J. Ok? Essa aqui é a fórmula vetorial dessa força, né? I mais J quer dizer que tem uma direção I e uma direção J, certo? Essa força vai estar numa direção diagonal, que tem componente tanto em I como em J, certo? Bem, então a força devido à terceira massa, também a gente pode fazer a mesma coisa. Digamos que a gente tem a força sobre M devido a essa massa 3. Vai ser G vezes massa da primeira vezes massa da segunda, né? Dividido pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado vai ser o módulo desse vetor vértice neste caso. E a direção da força, né? A direção da força vai ser na direção desse vetor vértice também. Certo? Só que neste caso, esse vetor vértice aqui, ele parte de M e chega em 3. Então vai ser final menos inicial. Final ele chega em 3, partiu de M, que está é R. Então esse vetor vértice vai ser R3 menos R, né? E final 3 menos inicial R. Então a força devido a 3 vai ser G produtor massa sobre o módulo desse vetor R3 menos R ao quadrado, porque o módulo dele vai nos dar a distância, certo? E também vai nos dar a direção nesse vetor R3 menos R. Ok? Agora sim, então a gente pode continuar aqui. Devido à terceira massa, temos o que? A força 3 vai ser Gm3m vezes R3 menos R sobre o módulo de R3 menos R ao cubo, certo? O módulo ao cubo tem a ver porque tem uma parte que é ao quadrado pela distância e outro módulo que resta aqui é porque a gente tem que normalizar esse vetor aqui para que fique um vetor unitário, certo? De novo, a gente tem que esse vetor é 0 porque a massa M maiúscula está na origem. Então esse aqui vai ficar G
a massa M3 é M é 1 kg também. Então somente M vezes M maiúsculo sobre o módulo de R3 vezes R3. Só que neste caso a massa M3 ela está na posição A,0, está no eixo X, a terceira massa. Então aqui a gente tem o vetor A,0 sobre o módulo dele ao cubo aqui, né? O módulo dele é o próprio A. Então ao cubo fica A ao cubo. E a terceira massa então vai ficar G M sobre A ao quadrado. Aqui a direção I. Essa aqui vai ser a terceira força. Certo? E só para completar aqui. I é o vetor 1,0, né? É o vetor unitário do eixo X, né? Então essas são as forças. A força devido à primeira massa, devido à segunda massa e devido à terceira massa. Então a gente tem que somar todas essas três forças aqui. F1, F2 e F3. Só que a gente só pode somar as forças vetorialmente. Não se pode somar um módulo simplesmente, porque a direção afeta o resultado, certo? É distinto somar duas forças assim que somar duas forças opostas, né? Então a direção é muito importante neste caso e a gente precisa então somar vetorialmente. Então a gente precisa agora terminar e fazer isso. A força resultante sobre M é a soma das forças, né? Mas eu vou colocar assim, é a soma vetorial das forças. Só se pode somar as forças vetorialmente. A força resultante vai ser F1 mais F2 mais F3 e a gente aqui simplesmente traslada nosso resultado. Esse aqui é GMM sobre ao quadrado J, aqui é GMM sobre ao quadrado J mais F2. F2 eu vou simplificar o 2M aqui já. Certo? E então vai ficar GMM sobre raiz de 2 ao quadrado mais J. Então aqui vai ficar GMM sobre A ao quadrado raiz de 2 e mais J. Certo? E aqui falta ainda o F3, que está aqui. GMM sobre A ao quadrado I. GMM sobre A ao quadrado I. Certo? Então aqui a gente pode ver que o GMM sobre A ao quadrado está aparecendo em tudo. Aqui vai ficar o J, certo? Mais I mais J tudo sobre a raiz de 2 mais I sozinho. Então vai ficar o J vezes 1 mais 1 sobre a raiz de 2 mais o I vezes 1 mais 1 sobre a raiz de 2. A gente pode fatorar esse termo aqui. E a força resultante vai ser então GMM sobre A ao quadrado. Vai ficar 1 mais 1 sobre a raiz de 2, que é a raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ficar I mais J. Esse aqui é o nosso resultado final. É a força resultante sobre essa massinha devido às outras três, né? Bom,
Aqui ainda faltaria, né? Colocar os números. Colocar que a massa M é 1 kg, né? A gente colocou M e 2M, então M é 1 kg. M maiúsculo é M maiúsculo é 0,015 kg. 0,015 kg e a distância A é 1 metro. Colocando esses valores numéricos, a gente tem um número aqui e tudo isso aqui daria quase o módulo da força, né? Não daria o módulo da força porque esse aqui não é um vetor unitário. Se a gente normaliza por raiz de 2 e multiplica por raiz de 2, agora sim esse aqui é um vetor unitário e o que sobra do lado direito, do lado de fora, isso aqui junto com raiz de 2 daria o módulo da força, seria um número, né, em newtons, e a direção da força vai ser esse vetor unitário, I mais J. I mais J é um vetor que tem uma componente I, uma componente J, é um vetor diagonal para cima, né? Então a força resultante vai ficar na diagonal para cima do plano XY, certo? Então essa aqui seria a forma correta de resolver esse exercício aqui. A gente precisa somar as forças, mas para isso a gente precisa fazer tudo de forma vetorial, certo? Considerando as posições de todas as massas e a posição da massa no qual a gente está interessado, ok? Então beleza, esse aqui seria nosso resultado final.